Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso Rosas do Diálogo, o nosso curso de atendimento fraterno. Vamos conversar sobre o assistido. Vamos entender quais as problemáticas mais comuns normalmente trazidas no atendimento fraterno e qual a metodologia, como nós podemos trabalhar determinadas situações para que de fato o atendimento seja eficiente e o assistido se sinta acolhido e realmente amparado. Por isso, você que está acompanhando o nosso curso está convidado a assistir mais esta aula. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez juntos aqui no nosso Rosas do Diálogo, nosso curso de atendimento fraterno. Sempre muito bom contar com a sua companhia. E vamos conversar hoje sobre o assistido, na nossa aula de número 6. Nós já tivemos 5 aulas anteriores. Nós vamos hoje conversar sobre o assistido. É a 6ª aula de um total de 13 aulas. Cada uma delas abordando uma temática específica para que pouco a pouco possamos nos capacitar para realmente trabalharmos no atendimento fraterno. E o que nós vamos ver hoje? Quais são os pontos trabalhados na nossa aula de hoje? Então vamos trabalhar o objetivo do nosso estudo, as características do assistido, as causas comuns dos atendidos. Vamos trabalhar um pouquinho certas temáticas e como desenvolver o processo do atendimento. Vamos buscar nos instrumentalizar como trabalhador, trazer algumas perguntas reflexivas e a nossa bibliografia. Então, nosso objetivo da aula de hoje é explicitar as temáticas mais frequentemente abordadas pelos atendidos no diálogo fraterno, apresentando-as em uma tipologia classificatória. Vamos enfatizar a necessidade de instrumentalização específica dos trabalhadores. Com certeza, à medida que nós formos trabalhando algumas temáticas, nós vamos ver que há, com certeza, a necessidade do atendido estar ali sendo bem orientado pelo atendente. De modo que os trabalhadores do atendimento fraterno precisam se instrumentalizar, fazerem aquilo que lhes cabe para que aquele atendimento possa ser realmente efetivo. Não podemos, não devemos nos colocar na condição de atendentes fraternos sem o mínimo de preparo, porque diante de determinadas situações vamos realmente ficar sem sabermos o que fazer, colocando em risco não apenas o atendimento, como a própria imagem da casa a qual nós estamos trabalhando e a qual nós nos filiamos. Então vamos hoje trabalhar um pouquinho dessas temáticas para que nós possamos procurar também ler mais, buscar mais informações sobre aquelas temáticas, enfim, nos capacitar sempre para o trabalho. Dentre as características dos assistidos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, os problemas que aturdem as pessoas nos dias de hoje são os mais diversificados possíveis e vão desde a necessidade pura e simples do conhecimento, às angústias superlativas dos que se encontram sobraçando os mais pesados fardos. Portanto, as pessoas que procuram atendimento fraterno de um modo geral apresentam as seguintes características. Vamos primeiro abordar sobre agitação. Muitas vezes são pessoas desconfiadas, inibidas, zangadas, curiosas, falantes. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas percebam que o assistido, ele nem sempre vai chegar lá. Normalmente, principalmente se ele buscar a casa espírita pela dor,
ele não vai chegar lá uma pessoa extremamente serena, equilibrada, com o seu emocional muito bem. Vai chegar mais fragilizado, dependendo da sua personalidade, mais agitado, falante, curioso, inibida, uma pessoa mais desconfiada, às vezes irritada já com uma situação que muitas vezes já vem há um certo tempo e não se consegue resolver. Muitas vezes a casa espírita é o último recurso que a pessoa busca após ter tentado encontrar a solução em outros meios. Então, muitas vezes as pessoas já chegam lá num estado de fragilidade emocional muito grande. Por isso que realmente o atendimento fraterno é algo que precisa ser muito bem pensado, trabalhado, com muito cuidado pela casa. Exatamente porque vai lidar com as pessoas em um dos seus momentos, muitas vezes, mais frágeis da vida, tá? Então, vamos estar preparados para que o assistido chegue apresentando essas características. Sofridas, angustiadas, sem opções de busca que lhe saciem as esperanças, o desânimo e o desespero muitas vezes já se encontram instalados e com isso encontram-se revoltadas e pessimistas. Trazem consigo decepções em relação aos recursos até então experimentados, sejam da ciência ou mesmo da religião. Alguns já procuraram recursos junto a charlatões e mercadores da mediunidade, gastando vultosas somas sem êxito. Alguns trazem consigo concepções falsas da doutrina espírita, por isso se portam desconfiadas e em expectativa permanente. Uns perderam entes queridos e não conseguiram superar a dor dessas perdas. Vejam bem aí, queridos amigos, que as situações realmente são inúmeras, muito variadas, mas aqueles irmãos que chegam para o atendimento fraterno, muitas vezes mais movidos pela curiosidade ou pela necessidade de trabalho, de conhecer a casa, é normalmente num número menor. E eu vou dizer a vocês por quê. Porque normalmente as pessoas que chegam com essas características, muitas vezes elas não se acham, não acreditam que elas precisam passar por um diálogo fraterno. Tá, elas se informam, ou um amigo as leva e elas já vão procurando os cursos, já vão procurando as atividades. Quando as pessoas estão bem espiritualmente, nem sempre elas sentem a necessidade de se abrirem no diálogo fraterno. Nem todas as pessoas gostam de expor a sua vida para o outro. Agora, quando as pessoas estão realmente, como nós colocamos aqui, em função de situações, de problemas, sofrimentos, decepções variadas, falta de recursos, de outros recursos que foram experimentados, enfim, quando as pessoas estão num momento de dor e fragilidade, é diferente. Elas muitas vezes se sentem incapazes de sozinhas solucionar um problema. E aí elas se veem realmente na condição de pedir uma ajuda. Elas perdem muitas vezes aquele orgulho de se mostrarem frágeis. Tem pessoas que não gostam de se mostrarem frágeis, gostam de se mostrarem sempre fortalecidas. Então, essa situação de dor acaba sendo aquelas situações mais usuais no diálogo fraterno. Outras características, então vamos lá. Outros não alcançando um relacionamento estável na vida afetiva ou familiar, transferem para o convívio social os seus conflitos, desajustando-se e fracassando nas metas programadas. Alguns, pedindo por outros, tocados de compaixão ou incomodados pelo desequilíbrio daqueles com que se relacionam. E há ainda vítimas da pobreza, do desemprego, cuja problemática, conquanto de ordem material, tem raízes e implicações mais profundas. Então vejam, é comum também, dentre as características dos assistidos, aqueles que apresentam dificuldades de convivência afetiva com os seus familiares, com os seus parceiros,
filhos, e muitas vezes essa dificuldade ali familiar acaba sendo transferida para o seu convívio social, que traz conflitos e mais desajustes, e parece que a vida toda se desestabiliza. Então, também isso é algo bem característico e comum dos nossos atendimentos. E por quê? Porque nós sabemos que os desafios no âmbito familiar são muito comuns, porque nós sabemos que grande parte dos nossos reajustes estão dentro dos nossos próprios lares. Então, é natural que as dificuldades ali se apresentem. Aqui também nós vamos encontrar entre os assistidos aqueles que buscam muitas vezes ajuda não para si mesmos, mas para um ente querido. Muito comum pais e mães buscarem ajuda para seus filhos, tá? Então isso também nós vamos nos deparar, e precisamos ali, nós sabemos que embora às vezes o atendido diretamente, o assistido seja um filho, uma filha, não há dúvida que a problemática acaba influenciando toda a família. Então é natural, é importante ter esse olhar também, para que nós possamos auxiliar, contribuir, bem orientar aquele que muitas vezes está sendo diretamente assistido, mas os demais que de alguma forma também são influenciados pelos problemas, pelos desafios do outro ente. Vítimas de pobreza, desemprego, isso também acontece principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos, seus trabalhos, se viram diante de uma situação financeiramente, profissionalmente mais delicada, precisando encontrar recursos, força, ânimo dentro de si para seguir em frente, tendo compromissos financeiros, tendo família muitas vezes para sustentar. Então, também são situações que nós identificamos dentre os assistidos, características de muitos assistidos. Alguns viciados, vítimas de si mesmo, mas de um certo modo de uma sociedade ainda não transformada pelas luzes do Evangelho, doentes de toda ordem, seja do corpo, da mente, do espírito. Destaque a problemática da obsessão, pois de permeio com muitos desses conflitos humanos estão as interferências espirituais variadas. Então, nós vamos encontrar também situações de vícios de todos os matizes. Colocamos aí na foto um vício das redes sociais, hoje isso é muito comum. Então, na verdade, quando nós nos colocamos muitas vezes nessa condição, isso vai trazendo um mal-estar, uma ansiedade, uma angústia, um desespero íntimo e desestrutura a vida da pessoa. Então, muitos chegam lá não doentes do corpo, mas doentes do espírito e da mente. E aí é todo um trabalho, toda uma orientação que vai precisar ser feita. E o item aqui referente à obsessão é muito comum, porque nós sabemos que nós vivemos a todo momento sendo influenciados pelos espíritos. E se aqui na Terra, ainda na crosta, há um número muito grande de espíritos ainda imperfeitos, é claro que eles sintonizam conosco e em decorrência das nossas fragilidades, eles vão se aproximar e vão nos influenciar. E se nós não estivermos bem preparados para lidar com isso, vamos realmente adentrar num processo obsessivo. Então, dentre as características do assistido, é também comum nós nos depararmos com o problema da obsessão. Então, vocês percebam aí que realmente a situação que o atendente vai se deparar, ela é variada, essas são situações inúmeras, e nós precisamos buscar, na medida do possível, sempre, por isso que nós colocamos a necessidade do estudo constante e, principalmente, dentro da doutrina espírita, verificar os recursos que a casa, que a doutrina espírita oferece
para ajudar esses corações que ali chegam. E vejam bem, nós já falamos isso nas aulas anteriores, é importante nós reforçarmos. Nós não estamos ali na condição de terapeutas, nós não somos profissionais dessa área para agir com o assistido como se fôssemos terapeutas. Nós não devemos agir desta forma, utilizando essa metodologia ou essa postura. Mas nós estamos ali para ouvir, para acolher, para orientar a luz da doutrina e mostrar uma luz no fim do túnel. Mostrar que, na verdade, as coisas muitas vezes não se mostram tão ruins, tão negativas, tão obscuras, quanto muitas vezes o assistido acredita. E à luz da doutrina espírita, nós vamos trazendo algumas informações para que a própria pessoa se descubra como filha de Deus, nascida para a felicidade, para a perfeição, comece a perceber na dor que muitas vezes nos visita uma oportunidade de crescimento e de aprimoramento espiritual. Então, a nossa função ali é orientar sempre à luz da doutrina espírita. Nós não estamos ali para sermos terapeutas desses corações queridos que ali chegam. Vamos abordar agora algumas das causas mais comuns dos atendidos. São vários os problemas que surgem no atendimento fraterno. É necessário que o atendente tenha algumas noções básicas acerca dos problemas de personalidade, para não confundir com processos obsessivos. A maioria dos casos apresenta uma temática principal ou dominante, que motiva a solicitação. Apresentamos os casos mais frequentes, como conflitos de relacionamento, depressão, morte de pessoas amadas, provas ou expiações, conflitos sexuais, mediunidade. Vejam bem, esses não são os únicos problemas. Obviamente, as principais situações são essas, mas muitas outras, na verdade, vão se apresentar dentro do atendimento fraterno. Como nós dissemos, precisamos ter uma noção básica, um estudo acerca dos problemas de personalidade também, porque nós vamos trabalhar com isso e nós precisamos ter o cuidado de não confundir com o problema obsessivo. Não é que problemas de personalidade não sofram um processo obsessivo. Sofrem, na sua grande maioria, mas nós precisamos sempre avaliar que nem tudo é obsessão. Por isso que nós precisamos também ter o cuidado de não deixar de orientar que as pessoas procurem os tratamentos da medicina do homem. A ciência está aí para facilitar a nossa melhora, a nossa cura. Se ela não fosse necessária, ela não existiria, existiria só o tratamento espiritual. Tudo é importante, precisamos aliar as duas coisas. Então, cuidado para nós não dizermos que tudo é um processo obsessivo e muitas vezes até orientar os atendidos para pararem com os seus tratamentos médicos, tá? As suas orientações médicas. Cuidado, a gente não deve fazer isso. Mas vejam, os casos mais frequentes são realmente conflitos de relacionamento, e aí de vários matizes, com seus parceiros, filhas, pais, ambiente de trabalho, um amigo em especial. Isso acontece, nós sabemos, nós vivemos numa vida de relação. Então é natural que os conflitos existam. Até porque é através deles que nós vamos ali aparando arestas, trabalhando as nossas imperfeições também, trabalhando o nosso coração e vamos crescendo. Então, o conflito de relacionamento é algo, na realidade, comum. Depressão, hoje em dia, então, a depressão, ela é quase uma pandemia, realmente, como nós estamos vivenciando hoje. Muitas pessoas em graus mais leves ou mais profundos se sentem tocados, se sentem, na realidade,
presos a uma problemática que, pouco a pouco, acaba levando-as a um processo obsessivo. Morte de pessoas amadas, porque nós convivemos com o desencarne a todo momento. E quando as pessoas realmente não têm conhecimento da doutrina espírita, a morte já é algo naturalmente doloroso, mesmo para quem conhece a doutrina. O que dirá para quem não conhece? Provas e expiações, também diversas. Quem aqui na Terra não passa por processos expiatórios ou provacionais? Todos nós. Só que uns, em função da força espiritual, da sua maturidade, do seu equilíbrio, passam de uma maneira melhor ou pior diante dessas provas e dessas expiações. Então, existem inúmeras situações dolorosíssimas que chegam no atendimento fraterno, tá? Conflitos sexuais também. A nossa sociedade hoje muito materialista, muito voltada para o hedonismo, que é a busca pelo prazer. Então acaba fazendo com que as pessoas se desvirtuem no tocante ao aspecto sexual, buscando um prazer do corpo, quando na verdade eles buscam o prazer da alma, mas ainda perdidos naquilo que realmente precisam para ser felizes, acabam apresentando e vivenciando conflitos na área sexual. Mediunidade também é muito comum. Por quê? Porque a mediunidade aflora. Difícil nós não conhecermos alguém médium que tem uma mediunidade mais aflorada. Então isso também é natural nós enfrentarmos essa situação. Então, agora falando um pouquinho mais detalhadamente sobre essas causas. Conflitos de relacionamento com pai, mãe, filho, cônjuge, amigos e outras pessoas. Orientação. Qual deve ser a orientação do atendimento, do atendente para essas situações? Orientar a pessoa para que ela possa ser feliz, livrando-se da angústia, mesmo se não correspondida ou compreendida pelo outro. A solução não é a separação, como supõem muitos, porquanto o problema não é da relação em si, mas do seu estado íntimo e psicológico. Como forma de equacionamento, só a adoção do amor, com toda a sua estrutura renovadora, saudável de planificação, consegue o êxito. Orientação de Joana de Ângeles, lá no livro O Homem Integral. Aqui, principalmente em relação à vida de parceiros, companheiros, esposas, maridos. Muitos chegam ali realmente externando a problemática e muitas vezes acreditando que o divórcio é a única solução. O divórcio é uma das orientações? Pode ser sim. Sabemos que a doutrina espírita, ela não é contrária ao divórcio, né? A indissolubilidade do casamento é uma lei humana, não uma lei divina, como consta lá no Livro dos Espíritos e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós temos que ter cautela. Na verdade, o que nós observamos durante as nossas vivências, nossos estudos e o atendimento que nós realizamos a muitos corações? Quando se implanta o Evangelho no lar, tudo muda. Porque, na verdade, a gente observa que os maiores problemas, às vezes, não estão no outro, mas em nós. Na nossa forma de ver, na nossa falta de compreensão, no nosso egoísmo, na nossa impaciência, na nossa irresignação em relação a determinadas situações. E quando nós passamos a orar, quando nós passamos a nos aproximar de Deus, quando nós passamos a implantar um evangelho no lar, onde tudo melhora, eu melhoro, consequentemente o outro também melhora, as relações voltam a se estabilizar, a paz volta a reinar nos lares. E aquela ideia, muitas vezes inicial, de uma separação, se modifica. Então, sempre nós precisamos lembrar que um lar onde há Jesus, muito dificilmente se caminha para uma separação. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas primeiro, orientem para que as pessoas possam, como coloca aqui, buscar o amor. E o amor é Jesus.
Então, são orientações leves, suaves, com base na doutrina espírita e que vão com certeza ajudar aquelas pessoas. E vejam bem, mesmo que a própria pessoa observe que, por exemplo, uma separação é o melhor caminho, ela precisa tomar essa decisão não movida por aquele momento de fragilidade, de angústia, de desespero. Ela tem que serenar o coração, refletir com calma, ponderar as situações, os prós e os contras, ou seja, não tomar uma atitude movida pela emoção, muitas vezes de cabeça quente. Então, o Evangelho no Lar vai ser bom em qualquer situação, mesmo que no futuro a separação aconteça, a pessoa ou as pessoas envolvidas vão estar numa condição de serenidade emocional, de reflexão, de ponderabilidade necessária para uma decisão importante como essa. Percebem, então, que, como Joana diz aqui, precisamos sempre permitir que o amor esteja naquele coração, envolvendo aqueles corações, para que as melhores escolhas sejam tomadas. No caso de depressão, a depressão vai desde os quadros depressivos propriamente ditos a sentimentos de angústia e tristezas normais, classificados erroneamente de depressão, transtorno profundo do psiquismo. As ideias suicidas são os sintomas mais dramáticos e, nesse caso, não deve haver sigilo. Nós já falamos em outra oportunidade que, normalmente, há privacidade em relação à conversa, ao diálogo que é realizado. Mas, em relação às ideias suicidas, deve ser colocado para o atendido que essa temática, pela importância, pela relevância, buscando preservar a sua própria vida, não será mantida em sigilo. Então, provavelmente, algum familiar precisa e será informado dessa situação, caso ele não saiba, para que possam buscar medidas para ajudar de uma forma mais direta aquele coração. Orientação, então, no caso da depressão: buscar médico psiquiatra ou psicólogo, seguindo o tratamento com seriedade. Vejam aí a orientação para buscarem a medicina humana. Nós não vamos trabalhar numa situação de depressão, principalmente quando realmente nós estamos percebendo um quadro depressivo mais forte, apenas com um tratamento espiritual. Lembrar sempre de aliar a medicina humana com o tratamento espiritual. Vamos trabalhar o passe, mudar o teor das ideias, com certeza, porque precisamos trabalhar a renovação de pensamentos e de ideias para que a pessoa comece a realmente limpar a sua mente, o seu coração, na realidade, o seu espírito daquelas ideias, muitas vezes, infelizes, negativas. Então, esse trabalho é importante. Reforma íntima. Reforma íntima sempre. À medida que nós vamos trabalhando a nossa reforma íntima, nós vamos tirando o peso do nosso coração e realmente renovando a nossa alma. Oração, precisamos trabalhar a oração com esses corações, o estudo da doutrina, trabalho, atividade física. É importante nós nos sentirmos úteis. Quando nós estamos fazendo uma atividade física, nós estamos, através do suor, nós estamos dissipando, nos livrando daqueles fluidos deletérios. Aquilo ali nós ficamos, quando nós estamos num processo depressivo, nós ficamos envolvidos em vibrações energias muito pesadas. E o suor dissipa essas energias. Então é muito bom nós termos a oportunidade de fazer uma atividade física. Trabalhar, nós estamos ocupando a nossa mente, evitando que pensemos em coisas negativas. Evangelho no lar, nem preciso dizer, essencial, indispensável. E vou dizer mais: no caso de depressão, Evangelho no lar todo dia. O Evangelho no lar é uma transfusão de energias benéficas. Quando nós estamos
muito doentes, não precisamos de uma transfusão de sangue com mais frequência? Mesma coisa, nós estamos doentes da alma, precisamos de energias, transfusão de energias benéficas e salutares diariamente. Evangelho no lar todos os dias, tá? A causa da depressão pode ser várias, pode ser uma consciência culpada, pode ser realmente, muitas vezes, uma situação pontual que possa até mesmo ter ocorrido na atual existência e aquilo ali foi levando a um processo tal de culpa que culminou numa depressão. Então, gera monoideísmo, que é o caso de que você fica sempre ali culpada, revivendo aquela problemática, aquela culpa. Muitas vezes a pessoa sente uma culpa, não sabe nem do que, porque nós sabemos que isso está ligado a vidas passadas. Então a pessoa, embora não lembre, ela traz aquela culpa para a vida atual. E essa monoideia, ela vai minando a saúde da criatura. Tá? Então, essa ideia fixa, essa monoideia, abre campo para a obsessão. Então, vamos trabalhar mais uma vez, medicina humana, tratamento espiritual. Morte de pessoas amadas. Normalmente buscam o diálogo para obterem alguma notícia do ente falecido. Não se promete o que não se sabe se será possível ou permitido. Vou ler novamente. Não se promete o que não se sabe se será possível ou permitido. Orientação, esclarecer sem magoar. Claro que as pessoas, os familiares, têm direito de sentirem saudades, chorar pela perda, mas precisamos orientar para que isso aconteça sem revolta e desespero. Explicar que, segundo a doutrina espírita, essa revolta, essa irresignação, esse desespero, isso repercute penosamente no desencarnado. Ele sente essas vibrações penosas, isso para ele é doloroso. Mostrar que, na verdade, falar um pouquinho da condição da Terra, que aqui também é um mundo de dificuldades, e quando as pessoas retornam à pátria espiritual, na verdade, elas estão se libertando das injunções da matéria, elas já cumpriram aquilo que precisavam cumprir aqui, e que lá, muitas vezes, elas vão estar numa condição melhor, e que nós, muitas vezes, precisamos, por um lado, ficar felizes, que elas vão estar bem, e nós também, se lidarmos com uma maturidade um pouco mais adequada a esse momento, vamos contribuir para o bem-estar dos nossos entes queridos. Dizer que a morte do corpo físico não acaba com o amor, com os laços de família, de modo algum, que a morte do corpo físico não destrói o sentimento que une as criaturas, onde quer que nós estejamos, assim como nós continuamos amando os entes que se foram, eles também continuam nos amando, mesmo nós estando aqui. Isso é fundamental para esses corações. Então, percebam que nós estamos esclarecendo sem magoar, porque eu vou dizer que nós não podemos ali prometer uma notícia do ente falecido, uma carta psicografada, uma mensagem, como muitas vezes os corações chegam necessitando. Mas nós vamos esclarecer de tal forma que a pessoa encontre na doutrina espírita os recursos consoladores que ela necessita para ficar bem, para pelo menos melhorar, para seguir em frente, encaminhar. Então, adaptação do ente na erraticidade, vamos dizer que o familiar ou o coração querido está se adaptando na erraticidade, precisa de boas vibrações, por isso a necessidade de nós orarmos e pensarmos sempre de forma positiva. Dedicação ao trabalho no bem é prova de amor. Orar, recordação positiva, encontros futuros serão permitidos. Vejam, quando nós trabalhamos no bem, isso é uma prova de amor. Eu posso muitas vezes
homenagear os familiares que partiram, trabalhando no bem, fazendo muitas vezes as coisas que eles também gostavam, como uma forma de homenageá-los. Orar sempre, as orações são sempre benéficas aos encarnados e desencarnados. Posso recordar do meu familiar? Claro. Posso recordar sempre? Claro, mas de forma positiva, lembrando dos momentos felizes que passamos juntos, desejando que esse coração esteja bem, trabalhando, crescendo, evoluindo, lembrando que nós poderemos nos encontrar pelo desdobramento do sono, se houver permissão para isso, e também ao retornarmos à espiritualidade. Os encontros pelo sono, nos chamados sonhos espirituais, são tão frequentes. Nosso espírito em desdobramento encontra os nossos familiares, mas nós precisamos estar bem, dando oportunidades para que a espiritualidade organize esse encontro de forma benéfica para o encarnado e para o recém-desencarnado. Tudo isso é possível, tudo isso a doutrina espírita nos esclarece, mas vejam, nós não estamos ali prometendo um diálogo, um encontro, mas nós estamos esclarecendo realmente que isso pode acontecer de inúmeras outras formas. Então, tudo isso traz para o coração alento, consolo. Os sintomas, normalmente os atendidos apresentam estado de choque, sentimento de culpa, porque acreditam que poderiam ter feito diferente, poderiam ter evitado o desencarne. A ausência física da pessoa é realmente aquilo que mais dói nas pessoas, aquela saudade de seus familiares. Provas e expiações também são situações muito vivenciadas, então que podem ser doenças mentais irreversíveis, epilepsia, um estado de coma, câncer, AIDS, entre outras doenças. Normalmente é um parente que busca ajuda e não sabe mais o que fazer, sente-se muitas vezes, a pessoa se sente cansada com essa situação. Qual a orientação mais indicada? Explicar os mecanismos da lei de causa e efeito, a lógica da reencarnação, lembrar da missão essas pessoas que têm junto ao enfermo, ajudando em seu processo de depuração, lembrar que ninguém sofre por inocência, falar da misericórdia divina, lembrar que a libertação futura sempre vai acontecer, porque tudo passa, ninguém está preso eternamente a uma situação de prova ou de expiação. Lembrar que poucos anos de limitação poupam séculos de amargura na erraticidade, muitas vezes, aqueles meses, aqueles anos de uma limitação em função, por exemplo, de uma doença, de uma dor, que isso com certeza, quando bem vivenciado, trabalhado, isso nos poupa séculos de sofrimento no futuro. Lembrar, esse item é fundamental. Lembrar sobre o caráter educativo e não punitivo da dor. Deus é amor. Deus não nos criou para a dor, mas nos criou para o amor. A dor é uma decorrência das nossas escolhas equivocadas, mas Deus permite que a dor chegue até as nossas vidas porque nós podemos com ela crescermos e evoluirmos. Nós, na verdade, precisamos aprender com a dor, porque se nós aprendermos, ela vai cessar, porque o objetivo da vida não é sofrer, é amar. Então, quando a criatura compreende que há algo a crescer com aquele momento de sofrimento e dificuldade, ela começa a ver aquela dor com outro olhar. Então, ir sempre falar da questão da causa e efeito, dizer que nada é sem motivo. Não é à toa que muitas vezes nós estamos passando por uma prova ou por uma expiação. Há sempre ali uma necessidade de aprendizado. O objetivo primordial da Terra é esse, fazer com que a criatura cresça. Por isso a Terra, embora esteja aí num processo de transição, passando para o mundo de regeneração, está saindo do mundo de quê? De expiações e de provas. Ora, se a própria designação do mundo é de expiações e de provas, obviamente que aqueles que reencarnam nesse planeta passarão por expiações ou por provas.
Mas quando nós compreendemos as razões e os motivos pelas quais vivenciamos essas situações, tudo muda de figura e conseguimos trabalhar essas dificuldades de uma forma mais positiva. O ato de cuidar é árduo. Cuidados espirituais que lhe darão a força de continuar na tarefa. Vejam, essa observação aqui é principalmente em relação às situações onde determinados familiares, pela dedicação que precisam ter para com determinados outros familiares que se encontram em situações de provas, doenças, estados de coma. São pessoas que se dedicam ao outro em função das limitações que o outro tem. E é normal que muitas pessoas se sintam cansadas com essa situação. Claro que cuidar exige resignação, exige entrega, exige renúncia, mas precisamos também lembrar que ninguém está numa situação à toa. E se nós nos encontramos nessa condição de termos que de alguma forma nos doarmos e cuidarmos de alguém, é porque é importante e necessário para a pessoa que é cuidada e para mim também. Talvez eu tenha escolhido essa condição exatamente porque às vezes, numa reencarnação passada, agimos de uma forma diferente, com desprezo ou sem o apoio que determinadas pessoas que nos rodeavam precisavam, e agora nós estamos ali numa condição de resgate, numa condição de ter agora a oportunidade de nos dedicarmos a alguém. Então, quando nós compreendemos os motivos que podem nos levar a vivenciar determinada situação, realmente nós vamos encontrando forças espirituais para nos mantermos na luta e não desistirmos ou realmente sucumbirmos diante dessas provas. Conflitos sexuais. Quando a descarga das energias sexuais se opera de modo desequilibrado, com resultados angustiosos, isso também causa um problema que vai precisar ser trabalhado e vai chegar lá no atendimento fraterno. Então, pode decorrer de uma atitude libertina, onde tudo pode, ou mesmo de uma proibição castradora e preconceituosa, gerando traumas e conflitos. A orientação em relação aos conflitos sexuais. Esclarecer à luz do Espiritismo com naturalidade, sem puritanismo, que tudo proíbe, mas também sem a modernidade, que tudo permite. Equilíbrio, queridos amigos, em tudo na vida. Todos os excessos, todos os extremos são perniciosos. Busquemos o equilíbrio. Então, educação mental, disciplinar a mente, não o corpo. O corpo é só reflexo da mente. Se eu disciplino a minha mente, o meu corpo vai estar disciplinado. Trabalhar o amor pela caridade, porque acalma a ansiedade sexual. Destinar essa energia, canalizar a energia do chakra genésico para a caridade. As energias, quando nós trabalhamos a caridade, nós estamos trabalhando essencialmente os chakras superiores, coronário, frontal. Ali são os chakras que trabalham e que facilitam, favorecem a espiritualização da criatura. As energias, elas precisam ser canalizadas de cima para baixo, dos chakras superiores para os inferiores. Quem tem problema sexual faz o inverso. Concentra muita energia nos chakras mais inferiores, que são energias mais densas, e desequilibra desequilibra os chakras superiores. E através da caridade nós vamos começar a harmonizar esse trabalho. Então, claro que talvez eu não vá explicar tudo isso para o atendido, falar sobre chakras, ele talvez nem entenda isso, mas eu vou orientar a caridade. Porque eu já sei que se ele trabalhar a caridade, ele trabalha a sua espiritualização e ele equilibra as suas energias sexuais. Então, dizer, vá fazer uma caridade. Tem muitas vezes as casas espíritas oferecem inúmeros mecanismos de se fazer o bem. Oração, meditação, evangelho no lar, passe, busca de profissional médico espírita, orientar também que se dedique à arte, música, pintura, literatura, artesanato.
tudo isso canaliza aquela energia que estava sendo direcionada só para o chakra genésico, para os outros chakras, harmoniza, equilibra a energia da criatura. Trabalhar a reforma íntima, quando nós estamos ali orientando o amor, evangelho no lar, buscar outras situações como música, pintura, buscar trabalhar na arte, nós estamos ali tentando trabalhar o quê? A reforma íntima da criatura e mostrar que ela pode dedicar-se a outras coisas salutares que vão ajudá-la nesse processo. Estudo, importante estudar, compreender processo obsessivo, compreender como funciona o psiquismo, entender as influências espirituais que nós sofremos. Com certeza os conflitos sexuais nunca estão ali desprovidos de uma influência espiritual. Precisamos trabalhar isso também. Conversa edificante, sempre orientar, mostrar que a pessoa pode confiar, que tem ali uma oportunidade de esclarecimento. Tudo isso também é fundamental para a atuação e para o atendimento de pessoas com conflitos sexuais. Mediunidade não é privilégio nem doença, mas faculdade humana. Saber que os sintomas são ou não de mediunidade. Sintomas podem ser confundidos com patologias mentais, comum os altos e baixos emocionais. Então, não fazer diagnóstico, explicar o que é mediunidade, seus mecanismos, função, sugerir os estudos e o trabalho caritativo. Nunca levar a reunião mediúnica antes do necessário preparo prévio. Então, numa situação de mediunidade, pode até parecer que é, muitas vezes, um sintoma de mediunidade. Mas precisamos, acima de tudo, orientar as criaturas. Se eu vou explicar o que é mediunidade, como ela funciona, os mecanismos, mas sugerir, na verdade, que a pessoa procure estudar, procure trabalhar no bem. Não posso, hoje as casas espíritas não levam mais as pessoas para as reuniões mediúnicas sem estudo e preparo prévio. Primeiro, fazer o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, fazer o curso de mediunidade, estudo e prática, estudo de obras básicas. A pessoa tem que ter base para desenvolver uma faculdade mediúnica. E se for mediunidade, com os estudos, as coisas vão pouco a pouco se direcionar para o momento certo do desenvolvimento mediúnico. E se não for mediunidade, com o estudo, com o trabalho no bem, a sua situação, eventualmente, alguma patologia mental vai se equilibrar, porque ela está trabalhando o seu lado espiritual. Então também, e aqui quando ele coloca que não é privilégio nem doença, mas uma faculdade humana, é importante nós explicarmos um pouquinho sobre a mediunidade. Muitas pessoas se acham que são missionárias, ou então que são, na realidade, estão ali num processo expiatório. Pode ser uma coisa e outra, embora a grande maioria das pessoas aqui na Terra venham numa condição de mediunidade por questões provacionais. Mas cuidado ao nós falarmos sobre a mediunidade. Muitas vezes aquilo ali é uma aparente mediunidade, porque quando as pessoas sofrem, estão com problemas patológicos mentais, um processo obsessivo se faz presente e aparentemente a pessoa pode estar com um processo, sintomas de mediunidade, mas ela não tem verdadeiramente uma ostensividade. Decorre de um processo de influenciação espiritual. Então, cuidado, orientar a pessoa para, primeiramente, estudar, fazer a caridade, aprender, compreender sobre a mediunidade e dar tempo ao tempo, que nós vamos saber realmente se é ou não uma mediunidade. Além disso, outras temáticas nós vamos encontrar. Pessoas que procuram significado para a vida, desejo de conhecimento e crescimento espiritual, curiosidade sobre a doutrina espírita, problemas de perturbação espiritual, doenças do corpo físico, do corpo somático, desejo de conhecer o centro e trabalhar, dificuldades materiais, vícios diversos. Tudo isso nós vamos encontrar também dentre as causas dos atendidos. Trabalhando um pouquinho a temática e o desenvolvimento do processo. Então, a temática trazida pelo assistido é importante no desenvolvimento do processo de atendimento em si mesmo. Agrupar em duas grandes classificações, a depender do estado físico, mental e espiritual do atendido. Tá? Essa é uma classificação trazida de forma didática, tá? Aqui no livro Atendimento Fraterno, para facilitar o atendimento. Então,
sugere-se classificar em casos de encaminhamento claro e casos mais complexos, que envolvem sofrimentos profundos. Então, há casos que são mais fáceis, casos mais óbvios, que são de encaminhamento claro e que nós realmente, ao lidarmos, ao ouvirmos, já sabemos de pronto como orientar aquela situação. Mas nem todas as situações são assim. Há aqueles casos mais complexos, mais delicados, que envolvem sofrimentos mais profundos e que a orientação ela não é tão óbvia e direta como muitas vezes nós imaginamos. Então, realmente, nós precisamos entender isso, até para que nós saibamos como orientar e conduzir o diálogo de uma forma realmente positiva. Então, casos de encaminhamento claro, situações que podem encontrar resolução satisfatória através do simples encaminhamento a outros trabalhos da casa. Exemplo, motivações de aprendizagem, oferta de trabalho voluntário, doenças físicas diagnosticadas para as quais buscam auxílio espiritual e mesmo aquelas que apresentam necessidades materiais como temáticas dominantes. Mas os casos mais complexos, envolvendo sofrimentos profundos, seriam crises traumáticas, graves dilemas existenciais, com ameaça do funcionamento mental e ou social, outras situações que resultam do nível evolutivo da vida no planeta. Essas pessoas não chegam à casa ou ao nosso atendimento por acaso, mas por interferência da espiritualidade. E está ali a nossa oportunidade de servir, de aprender e evoluir. Chegam para serem encaminhados ao reencontro de si mesmos e de suas possibilidades de transformação, ligando-se a Deus. Claro que, queridos amigos, nessas situações mais complexas, há sempre o amparo, a interferência, a ajuda da espiritualidade superior, que realmente busca todos os mecanismos existentes para conduzir essas pessoas às casas espíritas, para que elas possam ser orientadas, instruídas e realmente possam encontrar ali o alívio, o esclarecimento que necessitam para as suas dores. Não há o acaso, queridos amigos, nós estamos ali com a nossa oportunidade de servir e de também aprender com essas situações mais delicadas que nos chegam. Vamos agora refletir um pouquinho como podemos nos instrumentalizar para sermos trabalhadores do atendimento fraterno. Então, estarmos prontos para trabalhar da mesma forma acolhedora, amorosa, imparcial e fraterna com quaisquer dos temas que os atendidos tragam, resulta da nossa imprescindível preparação para a tarefa do diálogo fraterno. E trazemos agora uma orientação de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. E ele diz: tens muito boa vontade, mas que faz o homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Terás os filhos do Calvário em toda parte. Não viste Simão Pedro em Jerusalém rodeado de infelizes? Naturalmente encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. E nós somos esses, chamados para exercer a fraternidade, o amor e o perdão. Então, quando ele diz aqui, Emmanuel, antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo, ele está querendo dizer o quê? Prepara-te, educa-te, adquire o conhecimento que tu realmente necessitas para que o teu esforço, o teu trabalho, o teu empenho seja profícuo, seja eficaz. Que de fato tu possas realizar o teu trabalho de forma a contento, para ti e para o atendido. O atendido, como nós vimos, vai muitas vezes chegar lá repleto de fragilidades.
e eu preciso realmente atender da melhor maneira possível. Então, esse é um trabalho que exige do trabalhador buscar realmente a preparação maior que lhe for possível. Claro que ele vai se capacitando em serviço, mas está sempre buscando essa capacitação. Quem são os filhos do Calvário na atualidade? Todos aqueles que ainda hoje encontram-se refazendo dolorosamente seus enganosos caminhos do pretérito. Somos todos nós. Para o atendimento é preciso que possuamos instrumentos preparando nosso coração e nossa mente para vibrar em uníssono com o campo amoroso do Cristo. Somente assim nossos conhecimentos e técnicas irradiarão verdade e amor fraternos. Somente o amor crístico é capaz de reacender no âmago de quem sofre o poder de se libertar das dificuldades, colocando a vida alinhada com os propósitos da encarnação. Lá no livro, aqui no livro No Mundo Maior, fala da missão socorrista junto a dois sofredores, o faltoso e o credor, um que não perdoava e perseguia. E André Luiz pergunta por que não os socorriam com palavras de esclarecimento. E lá o mentor, o benfeitor Calderaro, responde exatamente por que não havia um socorro imediato em relação àqueles dois sofredores. E vamos ouvir, vamos ler a resposta. E ele diz aqui: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura retificamos os efeitos quanto possível, mas é só os que amam que conseguem atingir as causas profundas. Vejam aí a necessidade de aprendermos a amar, de nos instrumentalizarmos para acolher, para amparar, para amar. E, embora eles não pudessem ajudar, Cipriana, que era portadora de um divino amor fraternal, pôde ajudar. E ela foi chamada para conduzir um diálogo fraterno com o irmão inconformado. E ao final, vejam o que ele exclama: não são suas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Percebam então a necessidade do amor crístico, de nós realmente nos instrumentalizarmos com esse sentimento maior, mais uma vez voltando à metodologia do amor, para que possamos amparar, acolher e aliviar verdadeiramente a dor daqueles que sofrem. Irmãos inconformados são tocados pelo amor, não por palavras desprovidas de sentimento, tá? Então é muito interessante essa colocação trazida no livro No Mundo Maior. Então trazemos aqui algumas perguntas reflexivas para você. Como você entende a distinção entre os casos de encaminhamento claro e os casos complexos? Você acha útil ou não essa distinção? E por quê? Lembrando que as perguntas reflexivas, se possível, queridos amigos, escrevam. Claro que vocês podem só pensar na mente de vocês, mas quando nós colocamos no papel, escrevendo, nós vamos trabalhando mais as nossas reflexões, vamos realmente construindo ideias e fica mais fácil a compreensão, o entendimento, a ideia, o assunto, a aula, ela fica melhor aprendida, ela fica melhor entendida dentro da nossa mente e dentro de nós mesmos. Aquele conhecimento, ele se consolida mais e fica mais fácil para que nós possamos realmente colocá-lo em prática depois. O ideal, queridos amigos, é que vocês possam estar sempre vendo o curso, relembrando os conceitos, que vocês possam comprar as literaturas utilizadas como bibliografia para esse curso, para que vocês possam estar realmente sempre estudando e procurando relembrar esses conceitos.
Reflita sobre o mecanismo divino pelo qual as pessoas nos são encaminhadas para o atendimento. Lembram que nós falamos que nada é por acaso e que há interferência da espiritualidade para que isso aconteça? Afirmamos que a pessoa e sua situação é aquela exatamente adequada para nós. Você saberia desenvolver essa afirmativa enunciando as razões pelas quais ela é verdadeira? Por que você acha que determinados atendimentos não nos são encaminhados ao acaso? Diante de tantos atendidos, diante de vários dialogadores, atendentes, diante de várias casas espíritas, porque aquela criatura, aquele coração chegou exatamente para eu dialogar. Acaso? Não há o acaso. Quais as razões que levaram a espiritualidade superior a enfatizar a necessidade de instrumentalização para o trabalho de atendimento ao próximo através da terapêutica do Cristo Consolador? E você saberia enumerar os benefícios que poderá usufruir da preparação consciente para o trabalho de atendimento fraterno? Então, colocamos aqui, precisamos nos instrumentalizar para o trabalho? Sim. E a terapêutica do Cristo Consolador seria realmente a mais indicada? Por quê? Quais razões levaram a espiritualidade a nos colocar desta forma? Vimos aí no livro No Mundo Maior as informações sobre essa temática. Que benefícios também você pode realmente usufruir, ter através dessa preparação, desse curso que está sendo disponibilizado para você. Perfeito? Então, queridos amigos, com essas perguntas reflexivas, nós vamos finalizando o nosso curso. Deixamos aqui a nossa bibliografia para você e o nosso muito obrigada sempre pela sua participação, por você ter estado conosco em mais uma aula. Espero que você siga firme e confiante nesse curso. Mesmo que você, no decorrer do curso, não se sinta completamente preparado, vá se capacitando, finalize o curso. Se você gosta dessa atividade, vá se preparando, faça depois o curso novamente, leia, instrua-se, estude, para que mais à frente você possa estar sentindo-se apto para a realização do curso. Tudo é um processo, o importante é que nós saibamos o que nós queremos e como fazer, o que fazer para chegarmos ao objetivo. Perfeito? Meus queridos amigos, muito obrigada. Seguem aí as nossas redes sociais, nossos telefones de contato, nosso e-mail, nosso site, nosso Instagram, nosso Telegram, nosso canal no YouTube, para que você possa ter total acesso às nossas redes e ao conteúdo que o Conhecendo o Espiritismo traz para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.